Uni, que a paz de Jesus esteja aqui entre nós, que possamos aprender mais um pouquinho sobre os ensinos de Jesus. Vamos também fazer a nossa vibração para a sala 1 do nosso cantinho, em favor de nosso irmão mais necessitado. E assim oramos, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Só recordando, né, nós estamos estudando o capítulo 6, né, do livro Espírito da Verdade, e com o título Deus te abençoe. Boa noite, Antônio. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Boa noite, Fausto. Fausto. Tudo bem? Boa noite a todos. Voltei. Ai, que muito bom. Vamos só fazer uma recapitulação aqui, né? Nós estamos estudando o capítulo 6, né, do livro O Espírito da Verdade, e é uma mensagem de Hilário Silva. E Hilário, ele vem contar a história de uma senhora espírita, né, que trabalha em favor das crianças, e que ela vai numa cidade onde ela é recebida com bastante hostilidade, né, ao ponto de alguém jogar-lhe uma pedra que a atinge na cabeça. E apesar dela estar sangrando, ela protege as crianças e tudo, né? Mas acontece um fato interessante, à noite vem uma mãe desesperada pedindo socorro para o filho, né? Que estava com meningite e tudo, e ela vai ao encontro. E, para surpresa dela, quem é que está lá passando pela dificuldade é o rapaz que a atingiu com a pedrada, né? Ela cuida dele a noite inteira, ajuda ele a sair do quadro, pelo que está lá no texto, né? E depois ele reconhece a senhora que ele agrediu, e ele fica muito constrangido, pede desculpa a ela, e ela só responde o seguinte: que Deus te abençoe. Isso tocou muito o coração desse jovem, e ele passou a ser um trabalhador, né, a partir daí da Seara Espírita, que atuou muito, ajudou muita gente e tudo, né? E aí vem essa lição para nós, né? Nós estamos estudando aqui o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título, né, Bem-aventurados que são misericordiosos. Na semana passada, como nessa, né, o Alexandre não pôde estar presente, então nós estudamos o item de 1 a 4, perdoai para que Deus nos perdoe, e a reconciliação com os adversários, né, enquanto nós estamos a caminho com ele, que é o item 5 e 6. E hoje nós vamos estudar o sacrifício mais agradável a Deus. Muito bem. Eu não tive a chance, eu sempre gosto de me preparar e tudo, mas o imprevisto que aconteceu com o Alexandre, nada grave, é um assunto de trabalho, não me deu esse tempo. Então, nós vamos aqui, contando com a ajuda de vocês, analisar, né, o item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos lá. Se, portanto, a Cláudia vai ler para nós hoje, vai economizar minha voz hoje. O sacrifício mais agradável a Deus. Item 7. Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus 5, 23 e 24. É muito interessante essa passagem,
e ela merece uma reflexão. A gente, muitas vezes, já pela nossa tradição já de outras vidas, né, de essa religião muito ritualista, né, muito ligado a rituais, né? A gente, por exemplo, nós que fomos católicos, né, a gente participava do ritual da missa aos domingos, né? Toda uma ritualística. E aqui o Mateus está dando um alerta, né? Eu falei, gente, o que adianta você ir fazer todo aquele ritual se você ainda guarda no seu coração alguma, alguma mágoa, alguma dificuldade em relação a um outro, né? Então, ele recomenda que antes de você levar a sua dádiva, antes de você se dirigir, né, na igreja, na participação, por exemplo, dos rituais lá, vai se reconciliar com o seu irmão, depois sim, com o coração aliviado, com o coração limpo e tudo, você terá a condição de ofertar de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, profunda, né, a sua dádiva, né, a sua oração, a sua presença, né? Seja em qualquer ritual, seja em qualquer religião que for, essa recomendação é uma recomendação muito importante do meu ponto de vista. Porque a doutrina espírita, ela não tem imagem, ela não tem ritual, ela é uma religião onde a gente trabalha muito mais, pelo menos essa é a proposta, né? Muito mais com o coração do que com os rituais. E temos que tomar um cuidado muito grande para não levar isso para dentro da doutrina espírita, né? Senão a gente acaba muitas vezes participando do ritual do passe sem estar com o coração realmente voltado, né, à cura do espírito. Você vai no passe preocupado em curar o corpo e esquece de cuidar do mais importante, que é a cura espiritual, né? E a gente ir corrigindo as nossas imperfeições. Mas vamos lá ver o que Kardec trouxe para nós. Item 8. Item 8. Quando Jesus diz: Ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de apresentardes a vossa oferenda no altar, está ensinando que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que, antes de se apresentar a ele para ser perdoado, é preciso haver perdoado e reparado os males que tenha feito a alguns de seus irmãos. Só então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro, isento de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece dons materiais, já que espiritualizou o sacrifício. Mesmo assim, o preceito ganha ainda mais força. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. E, entrando no templo do Senhor, deve deixar de fora todo ressentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma colocação a mais? Acho que o texto é muito claro, né? Muito bem.
entrando no templo do Senhor, deve deixar de fora todo o sentimento de ódio, de animosidade, todo o mau pensamento contra os seus irmãos. Eu sempre lembro de um amigo nosso aí que a gente gosta de ouvir, né, o Tom, que brinca muito e fala assim, não fale mal de ninguém, né? E a gente tomar muito cuidado, realmente, de estar com os pensamentos o mais puro possível, né? Quando a gente adentra uma casa, quando a gente vai ao trabalho mediúnico, né? A gente procurar se preparar espiritualmente para as tarefas, né? E se a gente perceber que ainda traz algum sentimento menos feliz, uma coisa que esteja nos chateando, né? Oração é sempre um bom medicamento, né? Orar, pedir a Deus ajuda, pedir força, né? Para que a gente vença, né? Esse sentimento menos feliz em nossos corações. Ele coloca, só os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Mas a gente orando, os anjos levam as nossas orações, né, até o nosso Pai. São os nossos anjos guardiões, quantas vezes interferem a nosso favor. Muito bem. Se ninguém tem nenhum comentário, nós vamos no cisco e a trave no olho. O cisco e a trave no olho. Item 9. Como é que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não conseguis ver a trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois, então, vede como podereis tirar o cisco do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, item 3 a 5. Esse amigo que fala para a gente não falar mal dos outros, ele fala outra coisa assim, que a gente deve cuidar da vida da gente. E às vezes a gente é muito mais fácil a gente ver os defeitos das outras pessoas do que a gente olhar para dentro da gente e procurar os próprios. Né? É disso que eu estou entendendo nessa passagem de Mateus. Né? Procure se olhar, né? Se ver. Ver se as suas atitudes, se alguém tivesse tendo a mesma atitude com você, como você se sentiria? É um exercício interessante. Né? Às vezes a gente tem atitudes que a gente acha que está tudo bem e não está, né? Um dia que a gente tiver coragem, tem uma prática que ocorria entre os jesuítas, se minha memória não está me traindo, ou entre os franciscanos, eu não me lembro qual dessas correntes religiosas faziam isso. Era o seguinte, o grupo que trabalhava junto, e eles tinham a seguinte tarefa, eles iam escrever o que ele mais gostava na outra pessoa, o que mais lhe incomodava na outra. Né? E esse papelzinho era entregue para aquele, né? Então, a pessoa, se fosse um grupo de 20 pessoas, ele recebia 20 comentários, né, sobre ele. Que eles gostavam dele, não era nominal, né, naturalmente, mas ele tinha um feedback, né, um retorno de como era a convivência dele com os demais. Aí eu ficava imaginando, né, se a gente fizer isso na família da gente, né? Pegar o papelzinho para a nossa esposa, para o nosso filho, para o cunhado, para a cunhada, para o sogro, para a sogra, né? Ou quem convive ali com a gente mais de perto. E eles colocariam o que eles gostam na gente de atitude, né? E o que mais incomoda. E foi muito interessante quando eu estava vendo o relato, que é muito comum o seguinte, de coincidir, né, às vezes dos 20 que comentavam, coincidiam dos comentários que eles recebiam serem muito idênticos, muito próximos, tanto naquilo que eles gostavam, quanto naquilo que eles menos gostavam.
E se um dia a gente tiver coragem de fazer isso, né, a gente vai estar tirando a trave do olho, né, que é uma atitude corajosa, viu, gente? Porque, como é no anonimato, acaba a pessoa escrevendo, né? Lógico, se você fizer você e sua esposa, você vai saber de quem está vindo, né? Mas se for de um grupo grande, umas 10 pessoas, fica mais difícil, né? Escreve com letra de forma, ou digita, imprime, sei lá, para que a pessoa não reconheça nem a letra, para que a coisa traga um fruto, né, para a pessoa. Porque a gente tem muita dificuldade de ver os próprios defeitos, viu? E quanta trave nós temos nos olhos. Né? Lembrando que cisco, né, algo pequenininho, né? É algo muito miudinho. Então, muito interessante essa passagem. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão nós vamos em frente. Vocês me contam se tem alguém corajoso aí de fazer esse enquete familiar. Pois não, Fausto? Rapaz, vou falar para vocês. Isso faz a gente pensar que a gente tem que tomar cuidado até com as brincadeiras que a gente faz, né? Ô, meu amigo. Porque, veja, você pode chegar perto de um amigo, fazer uma brincadeira com ele e não saber o que ele está passando. Nossa Senhora. Ele pode estar demonstrando um rosto alegre, corado, mas como está o coração dele por dentro? Como está a cabeça dele por dentro? E às vezes a gente fala uma coisa, não percebe, essa pessoa fica com aquilo remoendo por dentro, porque a gente tem o mesmo defeito. Mas é como ele fala aí, né? A gente não tira a trave do nosso olho, só olha o do olho do outro. Então, até isso a gente tem que tomar cuidado. Né? A gente deve tomar cuidado, principalmente quando a gente conhece mais a fundo a vida do outro. Ah, eu posso brincar desse jeito com ele. Tem às vezes tem brincadeiras que pode, mas tem outras que não. E aí também vem aquela história do livro Aconteceu na Casa Espírita, né? Alguns dos médiuns ali viam defeito nos outros, mas não olhavam para si próprios. Então, dentro de uma casa espírita, ou dentro da nossa casa, a gente tem que tomar cuidado com o que fala. Por mais que conheça a companheira, os filhos, mas nunca se sabe internamente o que eles estão passando. Às vezes, eles estão entrando numa fase depressiva de tal tamanho e não demonstra. E quando acaba demonstrando, a tragédia vem. E aí a gente vira e fala assim, nossa, mas não imaginei que fosse desse jeito. Não pensei que ela tivesse assim, ou que ele tivesse assim. Da mesma forma como ele falou lá atrás, né? Quando você vai orar, o que ele pede para você? Reserve-se no lugar quieto e deixe para trás todas as suas dificuldades. Apenas leve o pensamento a Jesus. O que ele pede para se reconciliar com o seu irmão primeiro? Às vezes é difícil para a gente fazer isso, porque a gente já vem no mundo viciado. Né? A gente vive numa sociedade viciada. Viciada em olhar os defeitos, viciada em olhar as falhas. Muito pouco viciada em olhar as coisas boas que as pessoas fazem, mas
os erros, as atrocidades se sobressaem. E aí vem tudo de encontro, né? Porque a mídia facilita isso. Aqueles amigos mais devotados às suas vontades, às suas paixões, facilitam isso. Não, porque eu torço para o time tal, e vai, e aí você acaba perdendo um amigo por causa de uma opinião sobre um time de futebol, que vai fazer o que de bom na tua vida? O que vai fazer de bom na tua vida isso? Você briga com o amigo porque ele discorda de você, porque o carro que você comprou não é bom. O que isso vai fazer de bom? O outro briga com a esposa porque ela fez uma comida que ela gosta e não fez o que ele gosta. E aí? Aí eu vou na casa espírita, chego lá no centro, me preparo para o trabalho, sento lá, fico em prece, faço a minha caridade, vou embora, chego em casa, falo para a esposa, o que tem para mim? Ah, eu não fiz nada. Como você não fez nada? Você não sabe que eu estou com fome, que eu tinha centro hoje? Por quê? E aí? Então, uma coisa que eu vi outro dia é assim, você pode passar 79 anos dentro de uma casa espírita, participar de todos os trabalhos, de todas as atividades da casa. Você pode ajudar lá no pichinchão, vamos dizer assim, nas atividades todas de caridade da casa, mas nesses 79 anos você é a mesma pessoa que era lá no começo dos 79. Quer dizer, não é no começo dos 79, mas lá pelos, vamos dizer, lá pelos 60 anos atrás, vamos dar 19 anos de lambujo. Não mudou nada. Vai, faz a caridade, mas interiormente, lá dentro, tem os seus rancores, as suas mágoas, as suas dúvidas, tem seus pensamentos atravessados. Aí chega lá no plano espiritual e fala, mas Senhor, eu fui tão bondoso, eu fiz tanta caridade, eu trabalhei no centro, 60 anos me dedicando. Aí ele vem e fala assim, mas e aquelas vezes que você brigou com seu irmão por causa de um pedacinho de pão? Ou aquela vez que você deu aquela esmola para aquela pessoa com o pensamento assim, por que você não vai trabalhar, vagabundo? Aí a consciência vem e fala assim, e aquela vez que você podia ter parado seu carro e dado uma carona para aquela senhora que você conhecia, que estava andando na chuva com dificuldade, e você parou e foi embora? Desculpa, Antônio, falei demais. Foi muito bom. Você estava falando um negócio de brincadeira, né? A gente tem que tomar muito cuidado, realmente, porque tem muita gente que usa da brincadeira para falar aquilo que não tem coragem de falar para a pessoa. E aí, a hora que a pessoa reage negativamente, fala assim, eu estava brincando. Gente, isso é vou usar uma palavra aqui, de uma covardia, né? Que a gente precisa meditar muito sobre isso. Né? Que você, na hora que a pessoa reage, você ainda fala, não, eu estava brincando, por que você está nervoso, né?
Então, isso a gente tem que tomar realmente, como o Faustinho estava comentando, tomar muito cuidado realmente com brincadeiras. Assim. E tomar muito cuidado também, né? Que muitas vezes a gente tem um tipo de relacionamento junto aos estranhos, né? E um outro comportamento junto àqueles que nós convivemos com eles. A gente tem que tratar as pessoas como se fossem visitas em casa. Né? Como a gente faz quando chega uma visita, a gente é todo atencioso. Se a gente conseguir fazer isso, a gente tem um ganho muito grande, tem que ser de coração. Né? Não são coisas para a gente meditar, né? Para a gente olhar para as nossas traves e ir trabalhando. Né? Mas vamos lá, vamos para o item 10 aí, Cláudia. Item 10. Uma das imperfeições da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho e, de certo modo, pudesse transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a disfarçar para si os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa imperfeição é essencialmente contrária à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, ter ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exaltaria? Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como causa geradora de quase todas as ações humanas. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Muito bem. Mais ou menos aquilo que o Faustinho estava comentando com a gente, né? E como é importante a gente começar a desenvolver o senso, né, sobre si mesmo, né? É muito importante isso para nós, né, para o nosso crescimento espiritual. Por isso que a espiritualidade recomenda, né, aquela meditação para a gente avaliar o dia que nós passamos. Toda noite, tirar uns 5 minutinhos, 2 minutinhos, eu sempre repito isso aí, que eu acho importante. Às vezes eu mesmo não faço, mas é uma atitude que ajuda bastante. A gente faz uma reflexão, como é que foi meu dia hoje, que tipo de atitude que eu tive, como foi meu relacionamento com as pessoas, que tipo de pensamento me veio, né? Então, fazer um plano para o dia seguinte, por favor, tentar corrigir esse ponto aqui que não está legal. Né? Isso ajuda a gente bastante na nossa caminhada. Né? E toca num ponto muito interessante também, a dificuldade. O Emmanuel, inclusive, tem um texto muito interessante que chama a caridade mais difícil, né? Ele comenta sobre isso, é você se alegrar com a alegria do outro. Um exemplo simples. Fulano, vizinho nosso, chega com
com um carro bacana, ele comprou, está tudo feliz com ele e tudo. A gente se alegrar dele estar tendo essa possibilidade, estar feliz com isso, né? E a gente se alegrar dele ter conseguido. Para ele é importante, talvez para a gente não seja, mas para ele é importante, né? Uma das coisas que acontece muito na cultura, né, que nós temos aqui é a cultura da competição. Então, por exemplo, qual é o primeiro aluno da classe, né? O que acontece muitas vezes, a pessoa tem uma capacidade em determinada matéria, em determinado assunto, ele se sobressai. E aí tem o outro precisando de ajuda, ele não ajuda, com medo do outro ficar tão bom quanto ele. A gente vê muito isso no trabalho. Eu trabalhei num campo, né, de engenharia, e a gente via assim, as pessoas escondiam o conhecimento. Ele imaginava que o conhecimento que ele tinha era que garantia o emprego dele. E é interessante, quando você começa a ajudar as pessoas, a empresa começa a ter sucesso, que mais gente passa a ter aquela aptidão, aquela capacidade, o trabalho melhora, torna a empresa mais competitiva. E o egoísmo diminui isso, porque só você que conhece, só você que domina aquele assunto. E quantas pessoas fazem isso? Escondem o conhecimento. Só eu sei arrumar aquela máquina. A máquina quebrou de madrugada, eles te acordam para levar que é só você que sabe consertar. Então não reclama, né? Se você treinasse mais pessoas a resolver o problema, você ia dormir tranquilo. Quantas vezes a gente via lá, está trabalhando de turno, chama o fulano, que é só ele que sabe resolver. Vai lá mandar o carro na casa do sujeito, acorda ele de madrugada, porque a produção tinha que continuar, que só ele sabia fazer. A gente vê isso em programação de computador, né? Está lá rodando, dá para de funcionar e tal, você tem que chamar o fulano, porque só ele sabe, ele não ensina o outro. Então ele acaba se sente super importante, porque acordaram ele de madrugada e levaram ele lá, né? Tá bom. Né? E a gente vê muito disso ainda, né? O Tadeu hoje estava fazendo um comentário, né, sobre esse problema da guerra lá da Rússia com a Ucrânia, então ele comentando, falando um pouquinho do presidente lá, do Putin, ele falou assim, ele ainda se imagina na União Soviética, onde todos os países ali, o leste europeu, estavam na mão deles, né, na época da grande União Soviética. Ele continua, o orgulho dele, ele não aceita que a Rússia é a Rússia só hoje, né? Só um país, não é mais aquele império, né, que foi no passado. Então, muitas vezes, o orgulho leva a gente a situações de gerar guerra, gerar conflito, gerar confusão. E a gente vê muito isso vamos dizer assim, nas instituições empresariais. Né? A gente vê muito isso acontecendo. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair nessa armadilha. Então, sabe mais quem ensina mais. Sabe mais quem divide mais o conhecimento. Porque não existe maneira melhor de aprender do que a gente cedendo o conhecimento que você já adquiriu. Não escondendo. Tá? E eu lembro que eu vivi muito essa situação, né? E eu ficava pensando, né? O dia que a Terra compreender isso, se chama fraternidade. Que é através da fraternidade que nós vamos adquirir a liberdade e que nós vamos adquirir a igualdade. Então, buscar. Então, a fraternidade é quando é um por todos e todos por um. Né? Essa é uma frase antiga, né, que a gente ouvia. É a base, porque quando uma pessoa está precisando, todos vão lá ajudá-la. E quando você pode ajudar a muitos, por que não? Né? Então, eu estava vendo isso aqui, né? A gente realmente tirar a trave do nosso olho, né? Para que a gente possa realmente ajudar as outras pessoas. Com essa visão míope, né? Com essa visão distorcida que nós temos na vida, fica muito difícil a prática, vamos dizer assim, efetiva da caridade. Né?
e todo o trabalho que nós pudermos para vencer o egoísmo em nosso coração, vencermos o orgulho em nossos corações, nós estamos no caminho que o Mestre Jesus traçou para todos nós. Né? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse é o nosso trabalho, né? Tirar essa trave do olho e não se preocupar muito com o cisco que está no olho do seu irmão, mas trabalhar o seu coração para que você seja realmente uma presença de luz na vida das pessoas. Né? Muito bem, alguém mais quer fazer um comentário, uma consideração? Nós estamos tratando de assuntos assim profundos, psicologicamente falando, né? Que mexem muito com o nosso ser, né? A nossa maneira de viver. Né? Eu estou colocando aqui um pouco da minha visão, um pouco da minha opinião, né? Não que o que eu esteja falando seja 100% correto, mas é um ponto de vista, né, que a gente está colocando. Mas não, Fausto. Esse é a gente encontra isso em quase todas as palavras de Jesus, né? É o grande ensinamento dele. Amai-vos uns aos outros. Se você prestar bem atenção em todo o Evangelho, ele é voltado para a preparação para o mundo de regeneração. Tudo isso. Que é uma coisa simples. Jesus pediu. Evolua, mude-se, seja os meus ensinamentos a base da sua moral, a base dos seus pensamentos, das suas atitudes. Essa frase que está em negrito agora, não julgueis para não ser julgados. Quantos conseguem fazer isso hoje? E aí é aquela história, a hora que desencarna, chega lá, mas eu fui espírita há 60 anos. Mas quando a consciência começa a cobrar, né, é que nem a parábola dos talentos. Né? O, o rei deu, o senhor deu um dinheiro para um e deu pouco dinheiro para o outro. E aí, não é a parábola dos talentos, não, é do rico e do pobre. Não lembro agora, eu li essa semana, final da semana passada. E aí, quando os dois morreram, né, chegaram lá, um estava com o saco cheio de dinheiro e o outro tinha pouquinha coisa. Só que tudo que ele fez na vida dele, ele teve em abundância. Ele fez, ele tinha, sobrou muito, não fez falta para ele. Hoje, a maioria das pessoas não está contente com aquilo que tem. Sempre quer mais. E alguns não pensam, nem por um segundo, em passar por cima do outro para conseguir o que ele quer. Enquanto que o outro tinha pouco. Deu pouco, mas tudo que ele deu foi de coração. Fez, doou, cada esmola, cada coisa que ele fez dentro da sua, ele passou por dificuldade, porque ele tirou dele. Ele pensou em quem primeiro? E o outro, o próximo.
É uma das coisas que a gente vai pensando, né? Porque quando a gente vai. Toda a prática, né, da caridade verdadeira é aquela que a gente faz sem esperar nada em troca, né? Esse é o desafio. Né? Esse é o grande desafio que todos nós temos, né? E de não criar expectativa mesmo. O Faustinho está comentando aquele negócio depois que você. Ah, quando eu estou voltando para casa, eu espero encontrar ali a comidinha e tal. Não espera nada, né? Se tiver, bom, ótimo. Se não tiver também, tá bom. Né? Quem sabe Deus está pedindo para a gente fazer um jejum. Né? Então a gente vai e faz um jejum. Então, à medida que a gente começa a viver sem criar expectativa em relação à vida, em relação ao outro, a gente vai esvaziando o coração para a alegria. Você sabe, gente, uma coisa que eu venho aprendendo, a doutrina espírita tem que tomar alguns cuidados, porque ela mexe muito com a gente. Né? Ela mexe muito com, vamos dizer assim, como se fosse um lago que está com a água limpinha. Aí você vai remexer lá no fundo, né? Lá está depositada aquelas coisas menos felizes. Então a gente tem que saber que a gente vai mergulhar ali, vai mexer com as coisinhas que não estão muito legal. Mas você está fazendo isso com um desejo maior de se tornar realmente um lago puro, e não um lago que tem um fundo lodento ainda de coisas ruins. Mas olha a misericórdia divina, um dia o preto velho conversando e falou assim, ô filho, fica tranquilo, que as coisas vão à sua consciência na medida das suas forças, na medida que você tem força para curá-la. Então eu falei assim, ah, maravilha, né? Então, mas quando vier, receba com alegria. Quando você vê uma imperfeição em você, vê com alegria assim, agora eu tenho a oportunidade de corrigir o defeito que incomoda muita gente. Porque a gente é igual esse porco espinho, né? A gente vive espetando os outros. Então, na medida que a gente percebe os espinhos, consegue ir tirando, a gente espeta menos. Isso é alegria. A doutrina espírita depende de como a gente olha para ela. Se a gente olhar para, é a doutrina, está mostrando, aí você fica meio assim, desanimado. Não, poxa, é a doutrina que está te mostrando, falou, olha, que a pior coisa do mundo, depois de 60 anos de você frequentando um centro de imagem, chega lá no mundo espiritual, ou olha lá, você está lá no umbral, todo enrolado, foi mãe do céu, não, tem alguma coisa errada aqui. Tem mesmo, você não aproveitou essa oportunidade de tirar seus espinhos. Não é isso, gente. Então, o que o Faustinho colocou aqui para a gente é algo muito importante. Cuidado. Não é frequentar o centro que vai resolver seu problema. Frequentar o centro, beleza, ali você vai aprender com ele. Agora, se você não usar isso para tirar os espinhos, para limpar o lago, né? Passar o tratorzinho lá, tirar o lodo, para que a água fique realmente limpa, gente, nós vamos voltar lá para o mundo espiritual igualzinho nós viemos. Né? E aí isso deixa a pessoa muito triste, né? Então, tomar cuidado. O Faustinho tocou num ponto aí muito importante para todos nós. Né? Então, a doutrina espírita é a doutrina que a gente faça as coisas com alegria. Isso eu lembro muito do Preto Velho falando. Fala, filho, se você está fazendo atividade e não está sentindo alegria, é melhor não fazer. Porque Deus não está pedindo sacrifício, não. Deus está pedindo misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Não é os sacrificados, não. Se você, por exemplo, a filha chega lá com aquele monte de neto, né? Cuida aí para mim, mãe, porque eu estou precisando ter um tempo com meu esposo e tal. E você sabe que os meninos não são fáceis, você já não está com aquela idade. Mas se você fizer com alegria, com misericórdia, em favor da pessoa, né? Maravilha. Agora, se você não tiver com vontade, não estiver sentindo ninguém, fala assim, eu não vou poder, não. Melhor assim. É melhor assim, não estou podendo. Hoje eu estou cansado, eu também não estou aguentando. Né? A gente não precisa botar mais peso nas costas do que a gente não aguenta.
que às vezes a gente falta de qualidade com a gente mesmo, né? Então, são coisas que a gente precisa meditar muito. Eu estou colocando um pouco na minha visão, viu, gente? Posso até estar errado. Mas é algo para a gente pensar. A doutrina espírita, ela tem essa característica, ela bota a gente para pensar. Ela cutuca a gente. Mas não percam alegria diante da vida, diante dos obstáculos. Isso eu falo de coração. Porque a gente via, né? A gente tinha relatos lá, por exemplo, das reuniões que os pretos velhos, os negros, né, faziam na fazenda, enquanto encarnados, em volta da fogueira à noite, é onde, através da mediunidade, eles recebiam notícias lá da África, como é que as coisas estavam indo, como é que notícias da família. Então, eles passavam aquele dia árduo, né, difícil, de trabalho escravo, na lavoura, né, com o sol escaldante e tudo, mas à noite eles tiraram um tempo, e o Senhorzinho permitia que eles se reunissem ali em volta, e ali eles recebiam as bênçãos, eles recuperavam as energias. E a gente precisa disso, a gente precisa das nossas reuniões em volta da fogueira. Nós precisamos beber desse elixir da vida, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente esteja sempre com o coração iluminado e feliz para as lides do dia. A gente tem que pedir a Deus força, né? E não para tirar os obstáculos, porque os obstáculos são importantes para a gente. Eles que nos fortalecem, né? E os pretos velhos são uma prova viva disso, porque foi através deles que eles encontraram Jesus, que eles encontraram a sua libertação. Quem aceitou esse trabalho com fé, com esperança e com alegria, né? A alegria, não é essa alegria mundana, não, de festa, não. É a alegria, a gente fala assim, de você estar vencendo as suas imperfeições, né? De estar ganhando esse pensamento forte, bom, né? Esse pensamento que não se desvia dos ensinos de Jesus. Isso é um ganho, gente, maravilhoso, né? Eu não tenho isso ainda, mas eu fico imaginando um dia que tiver nessa fortaleza. Quanta coisa a gente vai poder fazer, tanta estrutura nós vamos ter. Muito bem. Falei demais, como diz o Faustinho. Vamos aí, vamos ler um pouquinho só do Não Julgueis para Não Serem Julgados. Faltam 4 minutinhos. Cláudia lê para nós. E semana que vem, se o Alexandre tiver desimpedido dos problemas do trabalho, ele continua. Se não, esse irmãozinho aqui, se for chamado, ele também estará aqui. Vamos lá. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Item 11. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido, para com... Opa, fala nós. Para com os outros. Para com os outros. Mateus, capítulo 7, 1 e 2. Item 12. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. Já está na hora, né? Então, vamos parar aqui no item 12. 11, né? É melhor. Para que vem. No título, né? Subtítulo. Então, gente, não julgueis. Não julgueis. Não fala mal dos outros. Não briga com ninguém. Não briga com ninguém. Sejam felizes. Então, vamos, gente. Quem gostaria de fazer a oração por primeira hora e preparação para que a gente entre no estudo seguinte, né? Seara dos Médiuns. Nosso Eduardo hoje está um pouquinho gripado, né, Dudu? Então, a gente vamos ajudá-lo, né? Na leitura, nos comentários. Conto com vocês.
Quem quer fazer? Eu posso, Aí, Nilza. Está sendo a nossa... eu posso fazer porque a gente recebe muito de vocês, né? De Deus, de Jesus, e agradecer esse momento que a gente passou aqui, ouvindo palavras muito boas de incentivo, né? E assim, com o coração alegre, cheio de gratidão, pedimos a Deus, nosso Pai maior, a Cristo Jesus, o nosso amigo de todas as horas, que possa nos fortalecer, nos amparar sempre nessa fase, né, em que nós estamos, que a gente tem que aprender muito, muito mesmo, mas estamos dispostos. Assim, oferecemos essa prece em nome daquele irmão mais necessitado, que ele possa receber e usufruir de todas as nossas vibrações aqui, porque muitos estiveram com a gente acompanhando esse estudo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Pai, o vosso nome. Venha a nós, vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos ofensores, devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos de todo e qualquer mal. Assim seja, e que o próximo estudo seja abençoado com o Eduardo, eu esqueci de falar. Muito bom. Eduardo, vou parar a gravação aqui para começar de novo, tá?